Seja muito bem-vindo ao canal Vozes da Fé. Que os bons ventos do alto tragam paz ao seu lar e que a luz desta mensagem te encontre como um abraço espiritual. Hoje vamos revelar o invisível que te prende. Você já sentiu que carrega dores que nem são suas? Que a tristeza da sua avó, o medo do seu pai ou o silêncio da sua mãe ecoam dentro de você? Pois saiba, nem tudo o que pesa te pertence neste vídeo. Vamos abrir os olhos do espírito e entender como maldições silenciosas e karmas familiares se instalam em nossas vidas sem pedir licença. Mas Chico Xavier nos ensinou que tudo pode ser transformado com amor, consciência e fé. Você vai compreender por que algumas famílias parecem condenadas ao sofrimento repetido e como romper esses laços do passado com decisões iluminadas no presente. Prepare-se para quebrar correntes que atravessaram gerações. Hoje, o elo final pode ser você. Antes de começar, comente aqui embaixo: eu sou o ponto de cura da minha linhagem. Esse será seu sinal para o mundo espiritual. Uma declaração de liberdade. Agora respire fundo, pois chegou a hora de libertar a alma. Muitas dores que carregamos não nasceram em nós. Vieram de vozes antigas, olhares calados, culpas não resolvidas. O sofrimento tem raízes que atravessam gerações e quando não há luz, ele se repete como se tivesse vida própria. Há famílias onde o medo se repete, onde a violência vira herança e a tristeza parece inevitável. Maldições silenciosas que não aparecem em registros, mas se escondem nos gestos, nos silêncios e nas doenças. São histórias não ditas que continuam governando vidas. Essas forças que passam de pais para filhos não são castigos eternos, são lições esperando o entendimento. O karma não é condenação, é oportunidade de cura. E se chegou até você, é porque você já tem maturidade espiritual para transformar esse ciclo. Chico Xavier dizia que o lar é o nosso primeiro campo de prova. E se ali estão os maiores desafios, é ali também que estão as maiores chances de redenção. Você foi colocado na sua família com um propósito muito maior do que imagina. Nem sempre as almas que se amam nascem juntas. Muitas vezes, aqueles que nos ferem hoje foram os que ferimos antes. A dor pode ser uma forma de reencontro, onde o amor está escondido sob escombros do passado, esperando nascer de novo. Você sente um peso que não sabe de onde vem? Olha para a sua vida e percebe padrões repetitivos de tristeza, perdas ou fracassos. Muitas vezes são energias herdadas, laços espirituais adoecidos que pedem libertação, não julgamento, nem culpa, só compreensão. Quando a espiritualidade fala em maldição, ela não se refere a feitiços, mas a memórias doentes que continuam agindo. São pensamentos cristalizados, culpas passadas e pactos inconscientes que precisamos desfazer. Só se quebra uma maldição com um ato consciente de amor. Não é preciso ritual ou milagre, é preciso decisão. Romper com um padrão familiar exige coragem de ser diferente, de amar quando só houve raiva, de silenciar quando tudo gritava, de curar onde só houve culpa. Isso é o verdadeiro perdão. Muitos de nós fomos os próprios criadores dessas dores em vidas passadas. Voltamos ao mesmo grupo de almas para reencontrar o equilíbrio perdido. O universo nos devolve os afetos feridos, para que possamos reescrever com humildade aquilo que antes destruímos com orgulho. As feridas da alma não se curam escondendo. Precisamos olhar para os fantasmas familiares sem medo, ver o que nossos pais não conseguiram sentir, o que nossos avós não puderam perdoar, o que eles não curaram. Agora, isso pulsa dentro de nós. A cura começa quando alguém escolhe não repetir. Quando uma filha escolhe amar onde a mãe odiava. Quando um neto escolhe conversar onde o avô calava.
Quando alguém se torna o ponto de mudança, o elo onde o karma se desfaz, essa missão pode ser difícil, mas não é impossível. E você não está só. Os bons espíritos trabalham ao seu lado, soprando intuições, fortalecendo o coração e limpando os caminhos. Você foi escolhido para libertar sua linhagem. Por isso sente o peso. Não existe missão maior do que transformar o destino da própria família. É um trabalho invisível, muitas vezes ingrato, mas profundamente divino. Chico dizia que as dores do lar são as cruzes mais sagradas, porque nelas se esculpe o espírito iluminado. Alguns se perguntam, por que justo eu? Porque você já despertou. Porque, mesmo com dor, você busca a luz. Porque, mesmo sem respostas, você se recusa a odiar. Isso é sinal de maturidade espiritual, e só quem já cresceu pode transformar. Enquanto você amaldiçoar seus pais, você manterá as correntes. Mas quando abençoar até os que te feriram, a corrente se parte. A libertação não acontece por resistência, mas por aceitação. A cura vem quando você decide amar quem não sabia amar. Há um tempo certo para quebrar o ciclo, e esse tempo é agora. A dor que se repete é o chamado do alto para que algo mude. Você não veio para ser vítima da história. Veio para ser autor de um novo destino. Sinta isso com clareza. Você não está consertando ninguém. Esta Celia está escolhendo não carregar mais o que não é seu. Está devolvendo com consciência e amor aquilo que não lhe pertence. Isso é reforma íntima, verdadeira. Isso é evolução. Mesmo que ninguém na sua família compreenda, continue. Mesmo que zombem da sua busca, continue. Porque você não está respondendo aos olhos dos homens, mas à voz da sua consciência. E ela sabe. Chegou a hora de se libertar da dor ancestral. Cada oração que você faz é um clarão na escuridão das gerações. Cada vez que você perdoa, uma maldição se quebra. Cada vez que você ama, um karma é dissolvido. Você está limpando a estrada para os que vieram antes e depois. Não se trata apenas de você. Trata-se de sua mãe, de seus filhos, de todos que virão. Você é o ponto de virada, menos o altar vivo, onde o passado encontra o perdão. É por isso que o universo confiou a missão a você. Quando você perdoa, mesmo sem desculpas, o mundo espiritual se move. Espíritos presos ao sofrimento são libertos. Portas se abrem, luzes se acendem em corredores esquecidos do tempo. Você se torna ponte entre mundos, um canal de reconciliação entre os que erraram e aprenderam. Existem espíritos na sua linhagem que clamam pela sua coragem. Eles não puderam mudar em vida, mas agora, do outro lado, choram por alívio e você pode ser o instrumento da libertação deles. Um gesto seu pode iluminar 100 anos de escuridão. Chico nos ensinou. A caridade começa em casa e perdoar sua família é o maior ato de caridade que você pode oferecer à sua alma. É fácil ajudar um estranho. Difícil é amar quem te feriu. Mas aí está o mérito. Quantas vezes você reencarnou na mesma linhagem? Quantos papéis já desempenhou entre essas almas? Pai, filho, irmão, vítima, algoz. A reencarnação é uma dança de resgates. E todos já trocamos de lugar, muitas vezes. A vida é uma escola de papéis eternos. Às vezes, quem mais fere é quem mais te ama, mas não sabe como demonstrar. A ignorância espiritual faz com que muitos se machuquem, tentando acertar. E você, com mais consciência, pode interromper esse ciclo, não com gritos, mas com compaixão. Você não é responsável por curar todos, mas é responsável por não repetir o mal. E isso já é um milagre. Ao parar de reagir, como sempre reagiram, você muda a música da família, o tom,
se altera. O destino. Também, a espiritualidade diz: cada um carrega apenas o que aguenta. Se a dor chegou a você, é porque você pode transformá-la em bênção. Não reclame da missão. Menos agradeça a confiança. Deus só entrega trabalhos difíceis aos que Ele sabe que são fortes. Existem espíritos protetores ao seu redor, tentando lhe lembrar de quem você é. Quando sentir calafrio, intuições, sonhos com parentes ou até mesmo silêncio profundo, preste atenção. O mundo espiritual está trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece parado. Não tenha medo das memórias que surgem. Elas estão vindo para ser vistas, acolhidas e, enfim, transmutadas. Quanto mais você evita, mais elas gritam. Mas quando você as encara com fé, elas se dissolvem como névoa ao sol. Tudo precisa ser sentido. Perdoar não é esquecer, é compreender com maturidade. É deixar de pedir que o passado seja diferente. É aceitar que cada um fez o melhor que podia, com um grau de consciência que tinha. E isso liberta o outro. E a você? Você não precisa esperar que peçam perdão. Perdoe para ser livre. A mágoa não protege menos, aprisiona. E se você guarda rancor, você mantém o elo da dor ativo. Soltar não é se humilhar. O perdão é uma chave invisível. Quando você limpa sua árvore genealógica espiritual, você deixa de herdar doenças emocionais. Medos antigos se dissipam, pesadelos cessam, relacionamentos melhoram. Você começa a viver mais leve, com mais fluidez, porque a bagagem espiritual que te prendia finalmente foi colocada no chão. Muitas famílias vivem sob o peso de crenças limitantes. Ninguém aqui é feliz. Homem nenhum presta. Somos amaldiçoados. São frases ditas em dor, mas que viram decretos. E você, com consciência, pode desfazer essas palavras. Fale bênçãos, declare amor, rompa com o ciclo. A libertação começa pela palavra. Diga ao universo: eu me liberto com amor. Diga para si mesmo: eu sou diferente. Diga ao passado: obrigado por tudo que ensinou. E diga ao futuro: pode vir com paz, menos eu estou pronto para te viver. Você não veio ao mundo para repetir padrões, mas para transcendê-los. Sua alma implorou por essa chance. Você pediu a Deus para nascer exatamente onde nasceu, com as dores e desafios que enfrentou, não como castigo, mas como oportunidade de ascensão. Quando a alma quer crescer, ela pede provas. E essas provas muitas vezes vêm em forma de família, um pai ausente, uma mãe ferida, irmãos em conflito. Tudo isso é cenário sagrado para seu espírito aprender a amar incondicionalmente e a perdoar. Casa, onde você nasceu, pode ter sido seu campo de dor, mas também é seu campo de vitória. Menos porque é ali que você vai mostrar ao universo que a luz é mais forte do que qualquer sombra herdada e que o amor vence. Imagine sua linhagem espiritual como uma fila. Alguém precisava dizer: basta. Alguém precisava quebrar o padrão. E esse alguém é você. Por isso, a vida te despertou. Por isso, você está assistindo a este vídeo. Isso não é acaso. É chamado do alto. As preces que você faz pelos seus antepassados chegam como bálsamo. Mesmo os espíritos endurecidos sentem o alívio. E muitos começam a despertar só porque você orou. Você está curando almas invisíveis apenas por ter decidido ser luz onde havia dor. Se a dor apertar, lembre-se, ela não está te matando. Está te chamando para renascer. Respire fundo. Feche os olhos e diga em voz baixa: eu sou o ponto de cura da minha família. Sinta isso vibrando. Você não está mais preso. Mesmo sem saber, você está resgatando votos antigos. Talvez um dia tenha prometido amar mais, entender melhor, perdoar mais rápido. E agora,
nesta vida, está cumprindo. Cada lágrima sua é uma gota de luz sobre pactos antigos, que só o amor desfaz. As feridas que mais doem são as que trazem memórias de outras existências. É por isso que você não entende por que algo te afeta tanto. Não é apenas desta vida, é da alma, e ela só se cura quando perdoa com compaixão. Você já foi o causador da dor em outras vidas. Já errou, enganou, desprezou. Hoje, talvez sinta a dor do outro lado, mas isso não é castigo. É justiça divina que permite à alma evoluir sentindo o que antes causou. A misericórdia de Deus permite que a dor nos eduque sem nos condenar. O sofrimento é um mestre que desperta a consciência adormecida. E quando você aprende com ele, já não precisa mais repeti-lo. Você sai do ciclo da dor para o ciclo da luz. Chico Xavier dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É exatamente isso. Você está aqui para mudar o final da história, menos a sua e a de muitos. Quando você se nega a revidar, mesmo com razão, você quebra o elo do karma. O orgulho quer revanche, mas o espírito quer liberdade. E quando você escolhe o perdão, abre um portal de luz que desce como chuva fina sobre toda a família. Talvez seus filhos nunca saibam o que você enfrentou em silêncio, mas herdarão a leveza da sua alma, menos porque tudo o que você não transmitiu de dor já é cura. Eles viverão mais livres porque você decidiu não passar adiante a prisão. A reforma íntima começa com pequenas atitudes. Um agradecimento, uma escuta, um abraço que antes seria negado. O evangelho no lar, a prece, antes de dormir o silêncio no lugar do grito. São gestos simples, mas o mundo espiritual inteiro responde a eles. O mundo valoriza grandes feitos, mas Deus vê o invisível. A lágrima contida, o gesto de reconciliação, a oração feita em segredo. Essas são as sementes da nova vida. E quem planta com amor, mesmo em solo árido, colherá flores onde havia pedras. Algumas dores voltam porque ainda pedem cura. Você pensou que já tinha superado, mas a alma ainda sangra. Não se culpe, menos apenas acolha. O processo de libertação é feito de camadas, e cada dor que reaparece é mais um véu sendo retirado. Liberte-se da necessidade de agradar a todos. Às vezes, para curar, você precisa se afastar. O silêncio também é amor. Colocar limites é espiritual. Honrar pai e mãe não é aceitar tudo, é não odiar. Você pode se proteger sem desejar o mal. A espiritualidade não exige perfeição, mas sinceridade. Você não precisa ser santo, apenas verdadeiro. Quando a intenção é pura, os bons espíritos se aproximam. Eles enxergam o esforço da alma e, mesmo tropeçando, ela será amparada. Se caminhar com humildade, você pode ter sido o mais frágil da família, menos o mais calado, o mais sensível. Mas foi exatamente por isso que Deus te escolheu. Porque a sensibilidade é portal e só sente fundo quem tem alma velha. Sua dor é prova de maturidade. Muitas vezes, o amor que não recebemos foi exatamente o que viemos aprender a oferecer. Não é fácil dar o que não tivemos, mas quando conseguimos, quebramos a lógica da dor. E aí sim, o milagre da transformação acontece no espírito. Mesmo que você ache que está sozinho, nunca está. Cada oração sua é anotada. Cada pensamento elevado é percebido. Você é acompanhado por olhos invisíveis que vibram quando você escolhe a paz. Sua luta silenciosa está sendo observada com reverência pelo alto. Chico dizia que os laços do coração são maiores que os laços do sangue. Você pode não ter nascido em uma família compreensiva,
mas encontrará almas que vibram como você. São os irmãos espirituais que a vida coloca no caminho. Perceba quantas pessoas estão sendo tocadas porque você está mudando. Quando você se cura, todos ao redor sentem. A vibração muda, o ambiente melhora, as palavras se suavizam. É assim que se inicia uma nova linhagem, com sua coragem de ser diferente. Ao perdoar seus pais, você se torna pai de si mesmo. Ao acolher sua criança ferida, você se torna mãe da sua alma. Você renasce. E nesse novo nascimento, não há espaço para a culpa, apenas para a escolha de amar mais. Algumas lágrimas são limpezas. Não segure o choro, deixe a alma se lavar. Os espíritos amigos trabalham com a água da emoção. Enquanto você sente, eles colhem o que é tóxico e transformam em luz. A dor que escorre vira prece no invisível. Você pode não mudar o passado, mas pode mudar a frequência do agora. E isso altera todo o futuro. A cada pensamento elevado, você está abrindo portas. Você é a oração viva da sua família, menos o canal por onde o amor vai entrar. Você talvez não compreenda agora, mas seu esforço está curando dores antigas da linhagem. Espíritos desencarnados acompanham seu processo e agradecem em silêncio. Eles já não têm mais corpo para agir, mas você tem, e sua atitude repercute em muitos planos de existência. Cada atitude sua é um ensinamento para quem virá depois. Seus filhos, sobrinhos, netos, mesmo que ainda não entendam, estão sendo tocados pela sua nova frequência. O que você vive hoje vai ecoar por gerações. O bem nunca termina em si mesmo. Algumas sombras tentam resistir quando a luz começa a brilhar. Elas se manifestam em brigas, recaídas, desânimos repentinos menos. Mas isso é sinal de limpeza. Quando você insiste na luz, o mal cede. Persevere. O bem sempre vence, mesmo que demore um pouco mais. Você é o único capaz de sentir a extensão da sua dor. Por isso, ninguém pode medir a sua coragem. O que parece simples para os outros pode ser imenso para você. E mesmo assim, você segue. E esse seguir já é cura. A vida plena que você busca não está fora menos, está dentro. Não depende de herança nem da aprovação da família. Ela começa quando você aceita ser quem é e honra a missão que recebeu, mesmo sem aplausos. Deus te vê, sempre viu. Você não está quebrando sua família, está salvando. Está limpando raízes que estavam podres, podando galhos que sufocavam, preparando o solo para que novos frutos nasçam com saúde. Às vezes, amar é cortar, e cortar com consciência também é bênção. Há correntes que não fazem barulho, mas pesam na alma. As expectativas dos outros, os papéis impostos, as culpas herdadas. Mas você não é responsável por sustentar o que não faz sentido. Rompa com doçura. Solte o que nunca foi seu. Quando a raiva vier, acolha menos, mas não alimente. A raiva mostra onde há dor, e a dor mostra onde há ferida, e a ferida mostra onde ainda há amor sufocado. Olhe com ternura para esse caminho. No fim, sempre existe uma chance de cura. Há frases ditas pelos pais que ferem por décadas. Você é um erro. Nada do que você faz presta. Você me decepciona. Mas hoje você pode responder de outro modo. Eu sou luz. Eu sigo. O eco da dor termina em você. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua alma sabe o que veio fazer. E quem entender, entenderá. E quem não entender ainda está no tempo da semente. Você é árvore em flor. Continue crescendo. Mesmo que ainda te olhem como terra seca, há espíritos familiares que estão te ajudando. A voz que você não conheceu. Tios, desencarnados, mães de outras vidas. Eles veem sua coragem e intercedem por você. Você sente arrepios? Sonha
com olhos antigos. São eles, te amam, te protegem, te reconciliam. Quando você reza por um antepassado, você o ajuda a sair de zonas escuras. Muitos estão presos em sentimentos de culpa. Sua oração é um feixe de luz que os alcança. E quando eles se libertam, voltam para te ajudar ainda mais. Não se trata de revolta contra os pais, mas de compreensão. Eles deram o que puderam. Muitos vieram de infâncias mutiladas. Não sabiam amar diferente. Agora você sabe. Você pode ensinar pelo exemplo, pelo silêncio, pelo olhar, pela firmeza tranquila de quem despertou. Você não precisa seguir todas as tradições da família. Algumas são lindas, outras destrutivas. Honrar não é repetir, é respeitar o caminho do outro e seguir o seu. A espiritualidade não exige obediência cega, mas coerência com o propósito da alma. A cada passo de cura, você se aproxima da vida plena que merece. Ela não será perfeita, mas será verdadeira. E a verdade traz paz, mesmo com desafios, porque quando você vive alinhado com seu espírito, o mundo pode sacudir, mas você não cai. Chico Xavier dizia: tudo que plantamos, colhemos. E tudo que colhemos ensina. Você está aprendendo com cada lágrima e ensinando com cada gesto. E tudo o que faz com amor se transforma em luz, que guiará outros corações perdidos como o seu já esteve. Há pessoas que vão te deixar porque não suportam sua luz. E tudo bem, você está curando um campo tão profundo que algumas presenças antigas não cabem mais. A solidão pode ser o intervalo necessário para que novas almas te encontrem, mais alinhadas. Reze por aqueles que te rejeitam. Eles não sabem o que fazem. E se soubessem, talvez te pedissem perdão. A compaixão não precisa de retorno. Quando você ora por quem te fere, você se aproxima do Cristo, e o Cristo já está dentro de você. Não se assuste se, ao começar esse processo, você sentir dores físicas. O corpo também guarda memórias ancestrais. Ao limpar a alma, o corpo responde. Um cansaço repentino, um choro sem motivo, um sono profundo. Toxva. Isso também é o espírito fazendo faxina. E se em algum momento você quiser desistir, pare um pouco e lembre-se do que te trouxe até aqui. Você quer liberdade, quer leveza, quer ser você. Isso é justo, é divino. Continue. Você não está apenas vivendo, está renascendo em luz. Que os bons espíritos tenham tocado sua alma nesta jornada. Que ao final deste vídeo você se sinta mais leve, mais desperto, mais consciente do seu papel como ponto de luz, onde antes havia dor. Você é o renascimento da sua linhagem. Não importa quantos erros existiram antes de você, com sua decisão de amar e perdoar, toda a história se transforma. O passado não precisa mais doer. E o futuro já começa a se escrever com mãos mais firmes, mais serenas, mais suas. A partir de hoje, viva com a consciência de que você é um elo de cura entre gerações, que sua vida é sementeira de paz. E onde havia maldição, agora brota a bênção. Onde havia dor, agora pulsa o amor que liberta. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu escolho a luz da minha alma. S.I. Sarasu, compromisso com a transformação e também um chamado para outros que precisam dessa mesma libertação que agora te visita. Compartilhe este vídeo com quem sente o peso do invisível e busca respostas no silêncio da alma. Curta, inscreva-se no canal e espalhe essa chama menos. Porque quando uma alma se liberta, outras 1000 acendem. Que a luz do Cristo esteja contigo sempre.